TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A linguagem, nas artes, nos direitos humanos, as liberdades, na política, a cultura e a contracultura. São algumas transformações pelas quais as sociedades no mundo passaram ou estão passando no pós-guerra, se quisermos ficar apenas na história mais recente. No século XXI, estamos vivenciando a época do politicamente correto. E isso não é fenômeno só do Brasil, sem quaisquer partes do mundo. É para discutirmos estas questões, pelos vários ângulos de análise que se pode fazê-lo, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E para discutirmos essas questões, no contexto do que é lícito e ilícito, porque no Brasil, nesse instante, estamos vivenciando algo muito acentuado nesse aspecto, nós convidamos hoje os nossos três debatedores, os professores, o historiador, professor, cientista político, Rui Martinho Rodrigues, o também professor, escritor, Djalma Pinto, que integra para o nosso orgulho esta bancada de debatedores, o também professor, escritor, analista, poeta, para os que não sabem, o professor Roberto Martins Rodrigues, que colabora conosco aqui sempre nesse debate e já se vão algumas décadas. Eu peço a você, assinante, apenas um minuto. Vamos fazer um rápido intervalo e quando voltarmos, estaremos discutindo essa questão que hoje precisamos, inclusive, ter cuidado ao abordá-lo para não sermos acusados aqui de politicamente incorretos. Um instante só e a gente volta. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos três debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria, agradecendo desde já pelas participações, professor Rui, colocar em discussão um assunto que, nesse instante, tem ocupado as salas das universidades, das escolas, as conversas de boteco, nas políticas e tudo. O Brasil vivencia, nesse instante, a época do que nós convencionamos chamar de politicamente correto. Hoje há uma espécie até de autocensura naquilo que nós vamos dizer. Há um aspecto a ser colocado entre o lícito e o ilícito, que é a liberdade de ser e a liberdade de agir, tendo sempre como base o seu interlocutor. Esse é um assunto que, evidente, não está discutido na chamada mídia grande, nem nas mídias regionais. Mas essas questões estão presentes no dia a dia de todos os cidadãos e não por acaso, vez ou outra, você tem pessoas importantes, influentes hoje, sendo denunciadas na justiça em função de alguns comportamentos considerados, quer dizer, politicamente incorretos. Eu queria colocar esse assunto para análise dos senhores. Bom dia e boa noite. Nós vamos ao ar à noite. A você, ao seu distinto público e aos companheiros da mesa que ilustram o seu programa e que me dão prazer de participar nele. O Roberto e o Djalma são os mestres de todos nós. Você coloca uma questão muito relevante. Nós estamos vivendo um momento histórico de grandes transformações, profundas e rápidas, e isso desorienta as pessoas. Há um fenômeno semelhante à aculturação do índio que fica desorientado. O homem simples, o suburbano, está desorientado com as mudanças culturais muito profundas e muito rápidas. E as novas mídias, as redes sociais deram tribuna para todo mundo. E isso deu muita força
há um certo tipo de patrulheirismo com relação aos comportamentos que implicou numa radicalização das atitudes. E estamos confundindo muitas coisas. Estamos diminuindo o espaço da liberdade individual, que é aquilo que é lícito, e estamos aumentando o que é proibido e o que é obrigatório. Ou seja, o que é legal e o que é ilegal crescem, e o que não é legal nem ilegal é facultado a liberdade de agir, diminui. E aí seria preciso também nós discutirmos a distinção entre a liberdade de agir e a liberdade de ser. A primeira é fenomênica, se pode observar. A segunda é ontológica, e o que é da essência do ser, o que é ontológico, nem sempre é observável, né? Todos nós defendemos a liberdade de agir, com o limite nos direitos de terceiros, que o povo simples diz, a liberdade de alguém vai até onde começa a de outrem. E, juridicamente, nós, os mestres do direito aqui, diriam: tudo que não é proibido é permitido no direito privado. No direito público é que tudo que não é permitido é proibido. Mas nós estamos publicizando o direito privado. Hoje se fala até com muito orgulho em direito civil constitucional. Então vai ficar tudo proibido, exceto o que for permitido, o que é um absurdo. Agora, a liberdade de agir é aquela que deve ser preservada. A liberdade de ser é uma ilusão que está sendo muito incentivada, muito cultivada. A liberdade de ser frequentemente é tolhida não pelo patrulheirismo de ninguém, nem pelo formalismo das leis, mas pela própria natureza. Um boi não tem liberdade de voar, não tem liberdade de ser um passarinho. E isso é muito evidente e não tem quem possa remover isso. Então, o que nós precisamos é defender a liberdade fenomênica, aquela que é observável, aquilo que não é preciso algum engodo para dar uma aparência de mudança do ser. O ser, no que diz respeito à natureza, o ser não muda. Embora o ser de alguns institutos culturais, esse pode mudar. Mas é uma mudança que exige tempo, porque a mudança cultural rápida, ela resulta em desorientação. E essa mudança cultural rápida, que ofende os valores maiores, que se chamam mores. Eu falei em mores outro dia, um amigo pensou que eu estava falando em maiorais. Mas os mores são os valores de uma cultura que são sagrados para as pessoas daquela cultura. Então a gente hoje observa a criminalidade exacerbada e outras coisas, e olhamos para muitos fatores pertinentes a essa exacerbação da criminalidade, mas muitas vezes esquecemos que tem também um outro fator que tem sido negligenciado, que é a mudança cultural ferindo os mores, afetando aqueles valores sagrados para as pessoas. E as pessoas simples reagem de uma maneira desastrada, muitas vezes praticando crime. Vou colocar o Djalma Pinto nessa discussão. O Djalma tem sido, quer dizer, uma voz um tanto quanto persistente, eu não diria isolada, mas pelo menos uma das raras vozes que percorre este país, as escolas, nos mais vários níveis, pregando a necessidade de que a criança já aprenda desde a mais tenra idade os valores morais, éticos, numa perspectiva política, para que nós possamos melhorar a nossa representação política. Quando eu digo nós, referindo aqui ao caso brasileiro. Quero colocar você nessa discussão do politicamente correto a partir dessa perspectiva, Djalma, que você escreve, já são 11 livros, se não me falha a memória, sobre este assunto, e uma centena de palestras sobre isto. Me incomoda, Arnaldo, profundamente, perceber que, apesar da evolução cultural do Brasil, da quantidade de universidades, de publicações, sobretudo na área do direito, realmente nós não tenhamos ainda conseguido formar governantes que tenham a noção mínima da própria finalidade do Estado, de realizar o bem comum, produzir as leis, dirimir os conflitos, buscando a concretização do ideal de justiça. Então, nós temos uma sociedade profundamente injusta, profundamente desigual e profundamente violenta, a despeito da Constituição consagrar
como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a questão é, por que o Brasil, com esse ordenamento jurídico que é exaltado em todos os países, como uma Constituição muito atualizada, uma Constituição que contém toda a normatividade que uma sociedade precisa para conviver harmonicamente, porque a despeito disso, nós não conseguimos prosperidade, somos um Estado fracassado, que ninguém pode andar na rua. Então, cheguei à seguinte conclusão, que nós temos que trabalhar os homens, as crianças, a partir da infância, para que elas sejam direcionadas a uma convivência pacífica. Como seria possível a viabilização disso? Pela mudança no próprio conceito de educação. Educação não pode ser apenas a transmissão de saber, mas tem que ser transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Para você, uma boa formação, uma mudança dessa na educação a partir das crianças, esse politicamente correto surgiria naturalmente. Não seria preciso esse patrulhamento a que alude o professor Rui Martinho para que as pessoas possam se portar dentro daquilo que se convencionou chamar de politicamente correto. Correto. Aí qual seria o princípio básico que eu acho que falta na sociedade brasileira? O princípio da justiça, assimilar a ideia da justiça como virtude. Não faça com outro o que você não quer que faça com você. Essa norma, essa regra básica é uma regra de ouro para qualquer sociedade que harmonize, que busque ter prosperidade, que busque harmonizar os conflitos que são inerentes à própria existência do homem. O homem, o Hobbes dizia, o homem é o lobo do homem. Mas se nós trabalharmos o homem a partir da infância, nós modificaremos essa agressividade. O próprio Freud diz isso. Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça para si mesmo está dentro dessa matriz que o professor Rui aludiu, que é a liberdade do agir. Pronto. É o sem agir. Patrulhamento, seria o próprio autopatrulhamento. Dizem que foi com essa frase, não fazer o outro que não quer que te façam, que o Immanuel Kant resumiu aquela obra incompreensível dele para o cocheiro da diligência dele. O cocheiro disse que não tinha entendido nada e ele disse, você quer entender? Basta que você não quer entender o que é a ética, o que é a moral, não faça o outro que não quer que ele faça. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu quero trazê-lo para essa discussão, nessa perspectiva também, você como professor de todos nós, mestre aqui de todos nesta mesa, e obviamente que também o mais experiente nessas articulações. Qual é a sua percepção sobre o que nós estamos chamando de politicamente correto, essa exigência que se impõe nessa perspectiva atual, diante do que nós estamos assistindo hoje no Brasil? Por exemplo, se você pega o lado político, é uma violência muito grande. Não é aquela violência física, mas é tão violento quanto. Se você pega essa urbana, você tem... Então, qual é a sua percepção? Vai se mudar alguma coisa? O politicamente correto vem para suprir essas lacunas? Como é que você entende essa exigência, como eu disse, que se impõe? Eu, há muito tempo, se algum dia eu tive esse título de professor, eu abdiquei disso. Eu sou um aluno permanente. Primeiro, de vocês três, porque mesmo quando eu não estou no programa, eu assisto. Por outro lado, eu sou muito assíduo nas relações humanas. Eu frequento lugares bem públicos e me sento, por exemplo, no café da manhã, numa mesa de 12 pessoas diferentes. Inclusive um muito rico, milionário, não sei quantas vezes. E é engraçado como ele, apesar de falar muito em dinheiro, em casa em Miami, em não sei o que, em Paris, viagem, etc., mas na mesa ele é uma pessoa humilde. É uma pessoa que se preocupa com a situação mundial, não apenas do Brasil. Porque eu acho que o Brasil está passando por uma transformação que eu não acho tão rápida, devia ser mais rápida. Por quê? Porque hoje a preocupação geral é o econômico, é o financeiro. Se você não tem, você não é.
na maioria das vezes, porque você é cercado por inveja, por disque-disque. O racismo jamais foi banido do pensamento brasileiro, essa aqui é a realidade, né? Tanto que você não diz, eu vi aquele branco em tal lugar, eu vi aquele negro. É sem querer, mas já está dentro de cada um de nós isso. Por outro lado, o Papa, por exemplo, recentemente tomou uma atitude que alguns acham reacionária, acham incorreta, e eu achei corretíssimo. Ele mandou que as pessoas desligassem os celulares, porque a missa não é um espetáculo, no sentido... E hoje você chega num restaurante, num bar, num boteco, eu vejo muito isso em casais, aparentemente casais, não estou me referindo aos casais homo, mas aos casais chamados normais, né? Eu vejo que cada um está no seu celular. Não tem papo, não tem diálogo, não tem nada. Então, realmente, isso precisa mudar, sair dessa paixão pelo ter em benefício do ser. Eu não sei se os exemplos seriam a maneira mais fácil de conseguir que a nossa sociedade, que o nosso povo, que nós passássemos a viver melhor nas relações com os outros. Não sei. Porque dizia minha avó, isso há não sei quantos mil anos atrás, e ela cegou aos 14 anos. Já casada com meu avô, 38 anos mais velho. Mas ela dizia assim, nos almoços de domingo, quando a família toda se reunia na casa dela, ela dizia que cabia a cada um fazer o que achasse, depois prestasse contas a Deus quando morresse. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. A produção já nos avisa que esse primeiro bloco, o tempo já se esgotou. E quando voltarmos, eu quero abrir essa discussão, deixando no ar desde já a provocação. O politicamente correto. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Este programa vai ao ar aos domingos às 23 horas, com reprises às segundas-feiras às 22 e sextas-feiras também no mesmo horário. Mas você pode acompanhá-lo pelo canal no YouTube. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Eu deixei no ar no bloco anterior a provocação, Djalma, que quero trazê-lo aqui para iniciar esse debate. O politicamente correto é correto para você? Olha, Arnaldo, o mundo está sofrendo uma transformação pela revolução tecnológica. Houve no passado, lá por 1750, a partir daí, a revolução industrial, que mudou os hábitos da humanidade. Então, algumas condutas que eram tidas como normais em determinado momento passaram a ser hostilizadas. Então, você teve, a partir da Revolução Industrial, o Marx querendo reformular o modo de ser da sociedade. Por outro lado, com a Revolução... Aliás, há que dizer que o politicamente correto é fomentado, é pensado, pelo menos alguns historiadores assim colocam, na escola de Frankfurt, onde Theodor Adorno e muitos outros, Horkheimer e outros,
se juntaram para dar visibilidade à teoria marxista. Correto, que era uma reação à forma como a sociedade disciplinava as suas relações. O trabalhador saía do campo e era realmente explorado, uma jornada de trabalho muito grande, e se não quisesse ficar no trabalho, tinha a liberdade que ficara conquistada de ir para outro local. E como reação a liberdade excessiva que estava sendo usada em detrimento do próprio cidadão, o Marx veio e propôs aquela ideia que realmente se mostrou também inviável com a queda do Muro de Berlim. Nós estamos agora numa nova revolução tecnológica. E como a internet permite que o celular filme e fotografe a pessoa em todos os momentos do seu existir, é preciso que haja agora uma acomodação para essa nova forma de visualização de cada pessoa. Então, nós temos que nos adaptar a esse contexto, partindo de que premissa? Primeiro, a ideia do bem comum, que ficou muito bem configurada agora, com a percepção de que as pessoas, por exemplo, que exercem o poder, têm um compromisso só com o seu interesse. E isso está sendo demolido. O que é que, em última análise, o que é que a sociedade está? Está vivendo um momento de tensão em que novos modelos precisam ser implantados, sobretudo em relação à governança. A sociedade está percebendo que aquele homem do passado, que ia para o poder, que olhava o exercício do poder apenas sob a ótica do seu interesse pessoal, ficou claro que esse homem é profundamente nocivo e talvez seja responsável por essa crescente desigualdade e, em última análise, a violência na sociedade. Professor Rui, eu vou colocar uma outra angulação, uma outra perspectiva para a sua análise, fincada no que o senhor chamou do ser. O pós-guerra, dentre assim, as mudanças, as transformações pelas quais as sociedades vivenciaram, você destaca, por exemplo, vamos pegar o movimento hippie, um de mais visibilidade, o mais recente no que os senhores historiadores chamam de fenômeno de curta duração. O movimento hippie surge, é evidente que tem um conteúdo de protesto, né, para a preservação dos direitos humanos, das liberdades, da segregação racial. O movimento hippie contesta tudo isso que era considerado fora do que hoje se chama politicamente correto. Isso, evidentemente, que exacerbou as liberdades. Parecia que tudo era permitido. Em seguida, vem como extensão a droga e o rock and roll, que era como que uma extensão surgida nessa matriz. Vem logo depois a contracultura, o movimento negro, por exemplo, vem nesse arcabouço aí de 1955, por aí que começa, onde se modifica toda aquela sociedade americana. Bom, dentro do ser, chegamos no século XXI com o politicamente correto aqui, que está no campo do ser, como você colocou muito bem, frente ao outro. Hoje, é aí que eu disse que eu vou ter que ter cuidado, assédio sexual, por exemplo. Um galanteio, se denunciado, um simples galanteio, um elogio, sem toque físico, sem muita aproximação. Mas o cidadão que o faz está exposto a uma denúncia junto ao Ministério Público, enfim, todo o que a gente conhece hoje, e não raro essas coisas acontecem entre nós. Eu queria colocar nessa perspectiva, Rui, do politicamente correto, nessa linha tênue que o ser, ao agir, pode ultrapassar essa linha. Nós vivemos um momento delicado, inclusive pela invasão da privacidade. Um comentário que se faça irrefletidamente em off pode vazar, ser publicizado e ganhar uma importância desproporcional ao que é dito. Agora, até porque o que se diz irrefletidamente, inclusive de um modo jocoso, não deveria ser tratado como se crime fosse, porque jocosidade não é injúria, não é calúnia, não é difamação. Toda a doutrina, toda a jurisprudência jurídica concorde nesse aspecto. Alguém até ofende a mãe do outro amigavelmente numa conversa jocosa. Aliás, nos intervalos aqui do programa, a gente brinca livremente, né, sobre isso. Com palavras que, tomadas fora do contexto, poderiam nos tipificar uma injúria. Não tenho dúvida. Eu lembro do ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Recupero,
que disse uma coisa, inclusive, que não agredia ninguém, apenas obedecendo uma ideologia de governo, disse: o que é bom se esconde, né? E o que é ruim se esconde, o que é bom se publiciza, vazou, deu no que deu. E a má-fé e a hipocrisia com o objetivo de exploração política estão deitando e rolando em cima disso. Inclusive com relação ao assédio, que é uma coisa que não é fácil se distinguir, que está aparecendo agora uma multidão de pessoas nos Estados Unidos se queixando de ter sido vítima, mas foram vítimas que compactuaram com isso para fazer carreira na indústria de entretenimento. Que ninguém ignora que muita gente faz carreira deitando com alguém ou se submetendo a outra coisa. Mas a essência da Você se coisa... refere às denúncias em Hollywood. As denúncias que estão na moda nos Estados Unidos e vão já chegar por aqui, né? Então, essa conduta não é nova, né? Isso é o que em história a gente chama de longa duração. Os fariseus já faziam isso, né? Cobrar do outro uma correção super-humana que ninguém tem, para pousar de virtuoso. E geralmente quem se apresenta como virtuoso não o é. Quem se diz do bem geralmente é do mal, né? Essa tradição do farisaísmo está muito presente porque as redes sociais permitiram que se divulgassem essas coisas, que as câmeras onipresentes permitiram que se invadisse a privacidade. E porque a ideia de criar um homem novo, a ideia de uma engenharia antropológica pela via da reengenharia social, é a ideia que se você mudar a sociedade, muda o homem, gerou um messianismo incontido de pessoas que acham que vão criar um homem novo fazendo uma guerra contra determinadas peculiaridades históricas, como se a tradição milenar ou multimilenar fosse burra. É aquele sujeito que pensa que a humanidade inteira foi burra só agora depois que ele nasceu, ou algum guru que escreve obras que ele sacraliza, só depois do nascimento desse guru é que a humanidade passou a entender alguma coisa. E não é assim. A experiência multimilenar tem o seu valor porque ela foi decantada, foi sedimentada pelo princípio da tentativa e erro. Teve o que deu certo e teve o que não deu. Então, há uma postura de uma reengenharia antropológica e social esquecida de que não existe engenharia sem ciência exata. E no campo das ciências humanas não tem exatidão. Então, essa proposta de criar um homem novo é equivocada. E tem um quê de religiosidade nisso. Religião secular, religião política, religião temporal, religião sem Deus, mas religião. E o pior tipo de religião, que é essa messiânica que quer meter todo mundo numa forma. Então está se dando uma dentro conotação, da caixa, como se diz. Dentro do leito de Procursto, aquela figura mitológica da Grécia, do encruzilhada, quem fosse maior do que o leito, ele cortava um pedaço, quem fosse menor, ele esticava até ficar do tamanho do leito. Isso em razão também de que algumas bandeiras se tornaram rotas, algumas bandeiras políticas. Quando a profecia da pauperização, ou seja, da pobreza superlativa, em relação do desenvolvimento do capitalismo industrial faliu, porque tanto faliu que hoje esse pessoal revolucionário não fala mais em pauperização, fala em consumismo. A questão é, se você não pode comprar, é exclusão. Se você pode comprar, é consumismo. Parece aquela figura do Luiz Gonzaga que diz que a sanfona está quebrada, que tem poeira no salão, e termina dizendo, para quem não entendeu, hoje o bom daqui sou eu. O sujeito quer ser revolucionário, quer editar a conduta que os outros devem ter. E isso se tornou um problema muito sério, porque essas forças políticas que querem criar um homem novo, que querem meter as pessoas no leito de Procursto das suas utopias, essas pessoas se tornaram muito agressivas. Sim. Então a moral do outro é preconceito, né? E só finalizando, essa agressividade encontrou espaço na democracia. Todo mundo hoje se acha no direito de ser agressivo e fica por isso mesmo, né? E eu penso que está levando a uma radicalização perigosa, que pode levar as pessoas que não aceitam isso a responder também com radicalização. Aliás, já levou. Já. Eu quero colocar, Roberto, mesmo correndo risco